esse é o canal Dividindo a Matemática e a aula de hoje é sobre propriedades dos radicais. Então vamos começar. A primeira propriedade diz o seguinte, que quando você tem uma raiz onde o expoente do seu radicando é igual ao índice, o resultado é o próprio radicando. Então eu coloquei aqui com letras para generalizar e agora alguns exemplos numéricos. Olha só, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Ó, eu tenho aqui o expoente igual ao índice, então o resultado é 5. De forma bem resumida, é como se você cortasse a raiz com esse expoente, aí fica só o 5. Raiz cúbica de 7 elevado à terceira potência. Olha, o índice da raiz é igual ao expoente, tá vendo? 3 e 3. Então esse resultado aqui será 7, como se eu cortasse o expoente com a raiz. E aqui, raiz sexta de 3 elevado à sexta potência. Então esse resultado aqui é 3. Segunda propriedade, quando multiplicamos ou dividimos o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo número natural diferente de zero, lógico, porque a gente não pode dividir por zero, não existe divisão por zero, obtemos um radical equivalente ao primeiro. Então isso daqui serve para simplificar as raízes, para tornar as raízes mais simples, com números mais baixos, tá? Então índices menores, expoentes menores. Você tem que identificar algum número que seja divisor tanto do índice quanto do expoente. E aí, se houver algum número que seja divisor, você realiza a divisão. Aqui o 8 e o 6, os dois são divisíveis por 2. Então eu posso reescrever essa raiz como sendo raiz de 2 de índice 4 e o expoente aqui, ó, ao cubo, 2 ao cubo, tá? Raiz quarta de 2 ao cubo, porque eu simplifiquei dividindo o índice e o expoente pelo mesmo valor. Agora na letra B, qual o número que divide tanto 10 quanto 5? O próprio 5. Então eu vou simplificar essa raiz aqui. Vai ficar raiz quinta quadrada de 7 elevado à primeira potência. A maneira mais correta seria raiz de 7, porque a raiz quadrada eu não preciso colocar ali o índice 2, tá? E o expoente 1 também não é necessário. Agora a terceira propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores desse produto. Olha só, você tem aqui uma multiplicação, tá? Eu coloquei A e B, que simboliza qualquer número, com raiz de enésima, índice N, qualquer índice também. Eu posso separar esses dois números, tá? Cada um com a sua raiz e colocar o vezes aqui, ó. Então a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Vamos fazer aqui esses dois exemplos. Raiz quadrada de 100 vezes 4. Se eu separar, fica a raiz de 100 vezes a raiz de 4. E aí, se for possível resolver, eu resolvo. Raiz de 100 dá 10. Raiz de 4, 2. E 10 vezes 2, 20. Letra B. Raiz de 36 vezes 9. Eu separo em duas raízes. Raiz de 36 vezes raiz de 9. E aí eu tenho 6, que é o resultado da raiz de 36, e 3, que é o resultado da raiz de 9, que dá 6 vezes 3, 18. Quarta propriedade. A raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes, do dividendo e do divisor. Bom, é o mesmo raciocínio da propriedade anterior. Se você tem uma divisão aqui dentro de uma raiz, você pode separar essa divisão em duas, tá? Então, você tem que lembrar também que o índice ele vai junto. Se for raiz quadrada, as duas raízes aqui serão quadradas. Se for raiz cúbica, as duas aqui também serão cúbicas. Então, vamos aqui para a letra A. Raiz de 36 sobre 4. Eu posso separar em raiz de 36 dividido pela raiz de 4. Raiz de 36, 6. Raiz de 4, 2. 6 dividido por 2 dá 3. Raiz de 64 sobre 16.
Então, eu posso separar em duas. Raiz 64 sobre a raiz 16. Raiz 64, 8. Raiz 16, 4. 8 dividido por 4, 2. Tá? Agora, a quinta propriedade é o seguinte. Quando você tem uma raiz elevada a um expoente que está fora da raiz, tá? É a raiz inteira elevada a um determinado expoente, você pode colocar esse expoente lá dentro da raiz, multiplicando o expoente que já existia, tá? Ou, igual aqui na letra A, né? Aparentemente não tem expoente, então o expoente aqui do 2 é 1. Então, para eu resolver essa potenciação aqui, esse 4, ele vai continuar aqui, raiz quarta de 2 elevado a 1 vezes 4, que é a mesma coisa que raiz quarta de 2 elevado à quarta potência, que aí retorna a primeira propriedade. O expoente ficou igual ao índice, então eu corto, fica só 2. Quando o expoente for igual ao índice, o resultado é o próprio radicando. Agora aqui, eu tenho uma raiz sexta de 3 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Então, aplicando essa propriedade, eu vou repetir o radicando e multiplicar o expoente, os dois expoentes, 2 vezes 3. Vai ficar raiz sexta de 3 elevado a sexta. E aconteceu a mesma coisa da letra A. O índice ficou igual ao expoente, eu posso cortar e o resultado dá 3. Agora, na sexta e última propriedade, é quando você tem uma raiz de uma raiz, raiz dentro de raiz. Para você transformar isso numa única raiz, basta você multiplicar os índices. Então, aqui vai ficar raiz, esse índice aqui é 2, quando não tem é 2. Então, 5 vezes 2, e aqui continua 6. Então, vai ser raiz de índice 10 de 6, tá? Multipliquei os índices. Agora aqui eu tenho duas raízes quadradas, olha, quando não tem índice é quadrada. Então, isso para transformar numa única raiz, vou repetir o que estava lá dentro, radicando com o seu expoente, e vou multiplicar os índices, 2 vezes 2. Então, vai ficar raiz quarta de 2 à quarta. Também volto à primeira propriedade, que diz que quando o seu índice é igual ao expoente, você tem como resultado o próprio radicando. Aqui no caso é o 2. Bom, gente, essa aula fica por aqui. Se você conseguiu tirar a sua dúvida sobre propriedades dos radicais, clica no gostei, porque assim você ajuda a divulgar o vídeo. Inscreve-se no canal para você ficar por dentro das outras aulas. Tem várias aulas agora sobre radicais, tá? Para você entender melhor esse conteúdo e outros. Ativa o sininho para receber as notificações, ficar por dentro de todas as aulas. E eu espero ter te ajudado e até a próxima aula. Tchau, tchau!